Voltamos para o terceiro e último bloco de A Polêmica, o tema de hoje, fiscalização sanitária. No bloco passado, a gente passou um pouco rápido sobre um assunto, e é um assunto, dentre todos que nós conversamos, mas você tocou na questão da Feira da Roça. Eu fiquei em dúvida. Feira da Roça é aquela que tem na rodoviária Roberto Silveira, e às vezes oscila, vai lá perto da Salesiano, e parece que também tem perto da Record. Tem. Não é isso? Então. Qual é o problema específico ali? Porque algumas pessoas comentam comigo que é uma coisa própria pessoal, sua, perseguição sua. Não até porque minha mãe vai na Feira da Roça, não tem perseguição. Mas você está perseguindo quem lá, rapaz? Não. O que acontece? A gente tem um processo aberto desde 2012, se não me engano. Processo de quê? Do Ministério Público, de denúncia do Ministério Público, que denunciaram a venda de produtos de origem animal de maneira errada no comércio da Feira da Roça. Aí teve várias audiências, e eu fui a uma agora em janeiro, onde a promotora substituta, o promotor Leandro Manhães, que é o titular do processo, ela substituiu e a gente fez um termo de ajustamento de conduta. Vocês e quem? A gente, a Secretaria de Agricultura e o responsável da Feira da Roça daquela praça ali da República, né? Sim. Que é da rodoviária. Como se fosse um administrador. Isso, só que é uma coisa que a gente não sabia. O que acontece? Ele é responsável pelas barracas daquela praça só. Ele não tem controle da Record, ele não tem controle no Salesiano e não tem controle no Farol. Então a feira não é migratória, são várias feiras. Pelo que ele me falou, pelo que eu entendi lá, para mim não falou não, ele falou para a promotora lá. O que ele me explicou foi que ele é responsável pelo cadastramento daquelas barracas da Praça da República, que hoje em dia a gente não tem problema mais. Então tem outros gestores de outras. Quem são? Ele falou que não são, que não tem. E quem são? Ele falou que não tem gerente. Boa pergunta, acho que a gente não sabe. Então a promotora deu 45 dias, se eu não me engano, para o advogado responsável da Feira da Roça, da Praça da República, para ele fazer um levantamento de pessoal, para poder a gente fazer um treinamento de quem não tem, porque tem que ter o treinamento que eu falei com você mais cedo, que é de manuseio de alimentos. E ela deu um TAC, né, tem um termo de ajustamento proibindo a venda de produtos de origem animal. Quais são eles? Carne de porco, que a gente comentou no outro bloco, linguiça, leite, mel e queijo da roça. Mel também? Mel também. Mel tem que ter o registro da Secretaria de Agricultura. Tá, então a questão ali não é uma questão pessoal sua. Não, o problema ali é que a gente tem um processo junto com o Ministério Público que passou para a gente teve a denúncia, teve a denúncia oficializada pelo Ministério Público, a denúncia para a gente fazer essa fiscalização. E isso tem que ser, você é advogado, sabe, né? Tem que fazer o relatório e encaminhar para eles quando eles solicitam. E quais as medidas que vocês estão tomando enquanto órgão público para essas outras 3 feiras? Então, já entrou em contato com a Secretaria de Agricultura, porque o que eles têm que ter eles conseguem um certificado de inspeção municipal, menos em relação à carne de porco que eles não vão conseguir, porque não tem um abatedouro aqui, eles têm que procurar um abatedouro para poder abater essa carne de maneira correta, para você poder fazer a venda aqui em Campos. Eu vou até adiantar você, que aqui a gente faz o programa de entrevista, mas a gente também tem a qualidade da parte de vereador. Isso. Eu mesmo vou, ajudando você, vou me prontificar em oficiar hoje a Secretaria de Agricultura, pedir providência com relação a essas outras 3. Né? Porque isso ajuda também. Porque a Farol, por exemplo, é uma praia que a gente tem aqui, né? E que tem um número de pessoas grande. Principalmente no verão, né? Principalmente no verão. E ela funciona lá dia de sábado. Mas lá, pelo menos lá, aparentemente não está tendo problema. Mas assim, o que é importante é as pessoas entenderem... Às vezes o problema não é esse. Tem problemas que a gente sequer vai saber. Aquela pessoa morreu, aquela pessoa ficou inválida, aquela pessoa deu... Você nunca vai fazer esse link, né? Isso que é o problema mais sério. Então assim, a gente tem que entender que uma coisa não pode passar em cima da outra. Assim, é um programa da prefeitura, eu acho ótimo, só que tem que andar dentro do que é pedido, porque não tem como justificar o Ministério Público se tiver de maneira errada. E aí alguém vai ter que acabar respondendo. E acaba sobrando para você, sobrando para mim. Até porque a Feira da Roça é na esquina minha ali, né? A gente está na vigilância ali, no quarteirão do lado. Mas assim, ali na Praça da República a gente não tem problema. A preocupação, assim, denúncias eu não tive mais. O que eu tenho é fazer relatórios, acompanhamento em relação ao Ministério Público. Mas assim, dentro do que a gente está vendo agora, de vez em quando a gente passa lá, dá uma caminhada, olha lá e tal, conversa com o pessoal, eles estão entendendo que não é uma implicância, é um risco à saúde pública, realmente. O queijo da roça é um problema seríssimo que a gente tem aqui. Né? Por quê? Porque queijo da roça não sabe de que roça que vem, né? Todo mundo faz. Quem não come um queijinho da roça
não compro na Feira da Roça o queijo da roça. E ali o que? É a questão da refrigeração. É refrigeração. Você tem, assim, a gente se preocupa muito na hora da venda, né? Ah, vamos ver como é que está aqui agora. Ah, não, aqui agora está no gelo. Mas como é que esse peixe, por exemplo, saiu de onde ele é pescado ou de onde ele é produzido? O peixe tem a questão do olho também que você pode observar dentro do... ver, mas aí já é parte mais da pessoa que vai comprar, né, do consumidor, o que ele tem que observar. As guerras, o cheiro até, o olho está muito ressecado ou não. O peixe você consegue ver, mas ele tem que estar, por exemplo, numa camada de gelo. Quando a gente vai nos supermercados grandes da cidade, você vê que ele fica exposto, mas o peixe está exposto, mas ele está numa camada de gelo e tem que estar em cima do gelo. Ele não pode estar dentro de um isopor, sem gelo, sem nada. Mas como que esse peixe chegou lá? É de nossa responsabilidade também. A gente também dá licença de funcionamento para os veículos de transporte, para os veículos frigoríferos. Então, assim, é de responsabilidade nossa. De onde que esse peixe está vindo, como que ele está ficando no caminho para até ele chegar a ser vendido. Da mesma maneira a carne, da mesma maneira o queijo. De onde que esse leite que está saindo? Esse leite está sendo manuseado de maneira correta? Esse leite está sendo colocado no reservatório de maneira correta? Ele está sendo misturado para ser transformado em queijo de uma maneira correta, limpa? Assim, a preocupação nossa é com a saúde pública. A gente não quer atrapalhar as pessoas a trabalharem. Mas a preocupação nossa é daqui a 2, 3, 4 meses, de repente, você tem um surto de salmonelose e vão me perguntar por que não está... Ah, você não sabia que tinha? Não, eu sabia que tinha. Aquilo ali está sendo feito, eu sei que tem, estamos tentando ajeitar, mas é um problema que por ser interior, é o que a gente está sempre conversando. É complicado. Você não consegue comprar queijo na roça de São Paulo, por exemplo. No Rio de Janeiro, na capital, você não acha o queijo da roça sem o certificado. Ele tem que ter um certificado. Não dá, infelizmente não dá. Tem algumas coisas que a gente consegue relevar, outras coisas não dá. Não tem como, antigamente você chegava no açougue e vê aquelas carnes penduradas, você, me dá aí 1 quilo de... Como é que está a questão do mercado municipal? O mercado municipal, por incrível que pareça, a parte de peixaria nossa que eles têm ali, que é o que a gente vai ter que agora começar a trabalhar. No ano passado, o pessoal do setor de alimentos fizeram um trabalho muito bom com os açougueiros ali. Então, por incrível que pareça, todos os açougues ali estão dentro do regulamento. Perfeito aí. Então é um lugar bom para você comprar um material de qualidade. Pode ser que você chegue lá às vezes e ache, mas assim, a parte de licenciamento, parte de orientação, da educação que a gente conversou, de explicar como deve ser, e a parte de licenciamento, eu não sei, foi o que a gente conversou no início. Se ainda venceram, estão com os prazos vencidos. Mas assim, dentro do que a gente tem lá, inclusive já está chegando já algumas renovações do açougue. Semana passada já liberou 2 ou 3 açougues do lado do mercado municipal. Então assim, o trabalho que eles me passaram em relação aos açougues e as mercearias do mercado municipal, só que todos eles estão orientados e já estão tudo dentro do padrão. Carne moída. Carne moída. Moe a carne na hora, senão não leva. Essa história é necessária mesmo? É melhor. Por quê? Porque na verdade você não sabe quando que aquela carne O que é carne moída? Ela vem da onde? Ela vem do resíduo do resíduo? Não, carne moída ela é o patinho ou é o lagarto, o moído que você moe na hora. A carne pré-pesada, não tem uma legislação que diz que você não pode vender a carne pré-pesada. Só que para o consumidor, eu acho que não seria interessante você ver moer na hora. Igual na veterinária, por exemplo, você tem a ração, por exemplo, pré-pesada, você não pode vender. Por quê? Porque você não sabe qual ração você está comprando. Se você for comprar ração, se for ter um York, né? Se você for comprar ração para o seu cachorro lá. Específica, se né? você chegar na prateleira e tiver pesado a ração lá no saco plástico, você vai comprar? Você não sabe que ração é aquela, não sabe se realmente está pagando a ração. Então você tem que ser, tanto que as fábricas maiores, elas fazem os sacos de 1,5 kg, os sacos de 2 kg, de 3 kg, porque é proibida a venda de ração pré-pesada. Na carne, você pode fracionar ela, só que ela tem que estar refrigerada da mesma maneira que a carne inteira. Só que você vai poder comprar 1 quilo de carne moída, por exemplo, você tem que pedir para moer na hora, porque você está vendo realmente qual carne está ali. Você pedir não vai moer um filé mignon, mas dá um exemplo. Você pedir um filé mignon moído, pedir um colchão duro moído, se você olhar no saco é igual. Você não vai saber se realmente aquilo ali está, então você pede para moer na hora. Com certeza não tem. Se tiver, você vai me corrigir. Nós sabemos que hoje nós encontramos frangos, vamos botar no popular, bombados, né? Essas substâncias, essas aplicações que são feitas nesses alimentos, tem agora fruta também. Tem banana que o cheiro é de agrotóxico, não tem cheiro de banana. Laranja não tem cheiro de laranja. Existe já também fiscalização para essa quantidade de produtos utilizados para... Existe, só aí é a Secretaria de Agricultura. Agricultura. Secretaria de Agricultura. Porque aí, para poder fazer o produto vender, ele tem que passar por dentro das normas da Secretaria de Agricultura. Aí já é com eles. A parte nossa de averiguação em relação ao anabolizante, em relação ao agrotóxico, aí já não é com a gente. A gente vê a parte de como que esse alimento está sendo vendido, né? Como que ele está sendo armazenado, como que ele está sendo transportado, da onde que ele está vindo.
como que ele está chegando, e essa é a nossa responsabilidade. Voltando agora um pouquinho para a questão do bombeiro. Profissão escolhida por amor ou por necessidade? Na realidade, o que acontece? Meu irmão é bombeiro também, né? É médico e é bombeiro também. Conheço. Então, assim, essa parte eu gosto muito, eu não gostava da parte médica de hospital, por exemplo. Se eu fosse fazer, eu sou médico cirurgião, né, veterinário. Se eu fosse fazer medicina, por exemplo, eu faria para fazer cirurgia. Só entrar lá, fazer cirurgia e voltar. Essa parte clínica, pediatria. Meu pai é pediatra. Pediatra, por exemplo, eu nunca seria. Quem é seu pai? Meu pai é o Dr. Roberto Duarte. Eu sei. Estou falando de propósito porque eu faço questão de você dizer o nome dele, que é uma pessoa espetacular, maravilhosa, médico dos meus filhos e é uma coisa interessante do seu pai. É aquele médico antigo. Ele fica 1h30 com o seu filho, do fio de cabelo à ponta dos pés. Eu vou te dizer, não muda nada. Fantástico. Porque eu levei meu filho lá, né? O Pedro fez 8 anos, vai fazer 8 anos agora. E a Liz fez 1 ano agora, essa nossa semana. É exatamente a mesma coisa que ele faz com todo mundo. Não, é impressionante. Puxa a orelha do mesmo jeito, cobra do mesmo jeito, ele liga do mesmo jeito. Vacinação então, todo em dia. Tudo em dia, se atrasar é puxão de orelha. É um homem sensacional e que a gente manda aqui um parabéns para ele, um médico de primeira qualidade. Então assim, eu acompanho muito essa parte médica. Ele até brinca comigo, se eu for fazer veterinário e pediatra é a mesma coisa. Hoje em dia os cachorrinhos são como se fosse filho para todo mundo. Mas na realidade, assim, essa parte de hospital, de plantão e tal, eu nunca gostei muito. Eu gostava da parte de emergência, da adrenalina, de você ir lá, atender na hora, entrar no buraco lá, salvar e tal. Então assim, quando eu acabei a faculdade de veterinária, foi em 2001, e logo assim abriu o concurso. Durante a faculdade, eu fiz a UENF, né? Então a UENF não tinha... É difícil como veterinário você trabalhar, como medicina, por exemplo, você está no 3º, 4º ano, você começa a dar plantão, receber e tal. A veterinária não, você dá estágio em clínica, você não é remunerado, é mais para você poder ter experiência. Então eu fiz curso de técnica de enfermagem, no 1º e no 2º ano. Mas durante a faculdade, depois, acabou que eu não trabalhei porque a gente tinha bolsa de pesquisa na UENF. Hoje em dia está complicado, mas na época que eu fiz, tinha. Então você tinha bolsa da CNPq, nos 2 anos, nos últimos 2 anos eu tive bolsa da FENORTE. Então, assim, dá para manter. Na época você conseguia, estudante, não pagava a faculdade, morava na casa dos pais, então não trabalhei. Então eu tinha o diploma de técnico de enfermagem, aí meu irmão, vamos fazer, preciso trabalhar com meu irmão, entrou em 2000. Aí eu falei, então vamos. Aí eu fiz a prova, passei, aí entrei em 2002. Aí trabalhamos, até aí. Agora eu não estou na ambulância mais, agora eu estou na parte de burocrática. Vocês chegaram a trabalhar juntos? Chegamos, trabalhamos bastante tempo juntos. Eu saí ano passado e ele saiu emergência? esse ano. E como é que é trabalhar junto? Momentos de crise, críticos, assim, como é que é isso? De apoio, você tem um apoio total. Eu apoiava ele me apoiava. A gente trabalhava muito no final de semana, porque eu trabalhava na clínica durante a semana e no CCZ. Então, eu trabalhava muito sábado e domingo. Sábado dobrava, sábado e domingo. Então, a gente pegou muita coisa feia e junto é diferente, né? Você tem uma pessoa da sua família para te ajudar ali, para te dar uma força na hora que a gente fraqueja, não tem jeito. Psicológico é muito firme. Como é que fica o psicológico? Eu estava até conversando com um amigo meu que eu estava vindo para cá, eu encontrei com ele, aí eu falei com ele, cara, assim, a gente comenta que trabalhar na ambulância do Corpo de Bombeiro, você tem que ter prazo de validade. São 30 anos de serviço, né? Você não consegue trabalhar 30 anos vendo o que a gente vê toda semana. É impossível. Então, assim, 10, 12, 15 anos, assim, no máximo. Mais do que isso, o seu psicológico não dá. Difícil você ver, depois que a gente tem filho, por exemplo, você vê uma criança atropelada, você vê uma criança baleada, você vê um senhor de idade que caiu, por exemplo, quebrou uma perna porque pisou num buraco na rua. Então, assim, dá um sentimento bom que você está ajudando, mas por baixo vem um psicológico, atrapalha bastante, e você sente uma revolta das coisas erradas, às vezes, sabe? Então, muitos assim, têm necessidade até de um acompanhamento, né? Tem. Eu acho que o polícia militar é bem mais, né? Porque eu acho que, assim, ele vê isso tudo que a gente vê, não assim em relação a acidentes, mas em relação a baleado e tal. E ele passa pelo estresse ainda de estar 24 horas... Na área de confronto, né? De confronto direto, né? O primeiro de embate. Então, assim, o polícia militar ele sente muito mais. Mas o bombeiro ele sente mais em relação a isso, em relação aos acidentes, em relação aqui em Campos não tem grande incêndio, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem grandes incêndios. Então, as lembranças piores que eles têm, a gente tem um trabalho, meu irmão até fez um curso lá nos Estados Unidos um tempo, ele comentava isso, que os traumas maiores deles são os acidentes de aviões, os acidentes de grandes incêndios. Aqui não, aqui a gente tem queda de moto praticamente o dia todo. A ambulância nossa aqui sai em torno de 15 a 20 vezes por dia. E a gente tem aqui 3 ambulâncias, né? Tem 2 aqui no Quinto, que é no centro, e tem uma na Codim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa semana, na qualidade de vereador, eu tive a felicidade de conseguir, junto ao governo do estado, uma indicação legislativa para colocar um posto de vistoria do Detran em Goytacazes.
Mas muitas pessoas me pedem também um posto do Corpo de Bombeiro no Farol. No Farol. São 52 quilômetros, eu acho. É muito longe. Muito quebra-mola. Isso dificulta realmente um atendimento? Dificulta muito. Inclusive, ano passado teve um incêndio, parece, no supermercado lá, e quando chegou lá estava tudo queimado. Realmente é assim, é uma Seria uma boa opção? Válida, muito válida. A gente tem, acho que como em todo órgão, tem um problema de pessoal muito grande, né, em relação a salário, o Estado está passando por uma crise, mas assim, a gente que está lá dentro, a gente sente essa dificuldade. Eu trabalhei no Farol, né, porque a gente tem um veículo que a gente chama de ATE, que é um caminhão, é como se fosse uma van dessas grandes, que ela tem água, ela tem material para retirar, de estricação que a gente fala, de tirar a vítima, e ela também funciona como ambulância. E esse carro ficou lá no Farol um tempo e junto com o pessoal da guarnição de socorro tinha o pessoal da ambulância, para poder fazer todo tipo de serviço. Mas é um carro de apoio, é um carro que tem, acho que se não me engano, são 2 ou 3 mil litros d'água. Quer dizer, isso para o incêndio, dependendo do incêndio, não serve. E até chegar lá é muito distante. Antigamente, quando eu entrei no bombeiro, não tinha tanto quebra-mola. Então você chegava no Farol em 35, 40 minutos. Agora é 1 hora, pelo menos, não demora menos. Mesmo no estado de socorro. Não dá, porque se você for contar radar, por exemplo, lá não tem radar, mas os radares, por exemplo, multam a ambulância do bombeiro. Mas depois não tira, não? Aí tem que ver depois como é que é. Não sei, eu acho que não tira. Dizem que vai para conta do motorista. Agora, faltam 4 minutos, tem uma pergunta importante aqui. Centro da cidade. Se tiver um incêndio aqui, os caminhões com o bombeiro conseguem chegar? Com essas ruas estreitas? Agora você me pegou. Eu vou dizer para você que o ATE chega. O caminhão não sei se chega, mas tem uma ambulância, uma viatura lá que é menor, mas resolve o meu problema. Resolve. Mas da onde ele parar, eles fizeram um estudo antes de fazer isso aqui, por incrível que pareça. Tem as bases que a viatura consegue chegar e as mangueiras chegam. O maior problema que a gente tem aqui em Campos, eu não sei se a escada mecânica chega nos grandes prédios. Se tiver algum prédio grande aqui nessas ruas menores, né? Mas a escada mecânica que você fala é a Magiros. É aquela Magiros, que vai até o 13º ou 14º andar. Que fica baseada lá na Policlínica, né? Lá na Formosa. Ela não fica aqui não. Nós temos uma. Tem uma aqui. Acho que foi no passado ou no retrasado. De viatura, a gente está muito bem servido aqui em Campos. Em relação ao corpo de bombeiro, a população pode ficar tranquila, porque em relação à viatura e a pessoal, a gente não tem problema. Tem as insatisfações em relação ao salário que o Estado todo está passando. Mas em relação a pessoal e a boa vontade de trabalhar, tanto que aqui não teve problema da Polícia Militar que a gente teve no Espírito Santo. Porque por mais que aqui esteja atrasando, pelo menos o salário está pagando. Está atrasando e tal, mas está tudo em dia. Nós temos 3 minutos, eu queria te agradecer muito pelo seu carinho, pela sua atenção, colocar a empresa de comunicação à disposição da sua secretaria e que você faça suas considerações finais. Queria agradecer muito, agradecer o convite, agradecer os elogios para o meu pai, agradecer o apoio que você vai dar em relação à Secretaria de Agricultura, muito bem-vindo. E ao bombeiro também, que nós iremos oficiar hoje a Assembleia Legislativa também com esse pleito. Isso, E queria pedir à população para entender um pouquinho o nosso trabalho. A gente entende também que as pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que ter o comércio, mas a gente pede que seja o mais próximo do ideal possível, né? Para evitar de repente, daqui a pouco você ter um óbito ou ter um problema mais grave em relação a essa parte de alimentação. Em relação à farmácia, em relação aos outros estabelecimentos, a gente pede só que as pessoas trabalhem com a vigilância como se fosse o PROCON. Né? Você pedir, averiguar, cobrar das pessoas, porque a gente é muito cobrado, né, para trabalhar direito. Então, assim, eu vou te pedir passar um pouquinho essa preocupação de andar dentro da legalidade, dentro do que é certo. Fazendo isso, a gente não vamos ter problema. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Beleza, estamos aqui terminando mais um programa Polêmica e até semana que vem com mais um entrevistado.